Amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa, mais uma meditação, exatamente sobre a liturgia deste domingo, esse 18º domingo do tempo comum. E também porque neste domingo a igreja celebra, exatamente o dia do sacerdote. Nesse mês de agosto, a igreja coloca para nós no meio das vocações. E a primeira semana, portanto, também o primeiro domingo, a igreja celebra as vocações sacerdotais. E é muito interessante porque hoje, dia 4 de agosto, é o dia de São Curadar, São João Maria Vianney, que exatamente é o patrono dos párocos. Então, é o dia do sacerdote. Portanto, nesse dia de hoje, eu quero saudar a todos os sacerdotes, muitos sacerdotes, nossos amigos, esses sacerdotes que entregaram a sua vida para Deus, abrindo mão de constituir uma família, abrindo mão do casamento, abraçando o celibato por amor ao reino de Deus, para serem exclusivamente de Deus. Por isso queremos conversar hoje um pouco sobre o sacerdote, falar um pouco de São João Maria Vianney, o patrono dos párocos, e a liturgia do domingo de hoje, ok? Deste domingo. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção, a sua inspiração do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que sempre intercede por nós diante de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês todos que estão entrando aí na nossa conversa. Estou vendo aí, muitas pessoas já entrando. Muito boa noite a todos vocês. E nós queremos então hoje, como eu disse no começo, conversar sobre a liturgia desse domingo, que é muito bonita, e também conversar um pouco sobre o sacerdócio, porque hoje é o dia do padre. E é o dia do padre porque é o dia do patrono de todos os párocos, São João Maria Vianney, ok? Muito bem, a liturgia desse 18º domingo do tempo comum é uma liturgia que tem como ponto assim focal o quê? A fé e a Eucaristia, esses dois pontos, fé e Eucaristia. Pelas leituras nós vamos perceber isso, ok? A primeira leitura é tirada lá do livro do Êxodo, capítulo 16, onde aquele povo recebe o maná do deserto. E esse maná, nós sabemos que alimentou aquele povo judeu que atravessou o deserto durante 40 anos até chegar à terra prometida, o deserto do Sinai, E ali aconteceram coisas maravilhosas, em que Moisés recebe as tábuas da lei, Deus faz uma aliança com aquele povo, no Monte Horebe, ou também chamado Monte Sinai, e aquele povo depois vai para a terra prometida. Então, e aí a gente vê o maná, que é símbolo da Eucaristia. Esse maná que alimentou o povo no deserto, é símbolo da Eucaristia, que depois Jesus então vai falar no Evangelho. Então, no Evangelho de hoje, é o capítulo 6 de São João, versículo 24 até o versículo 35, é parte do capítulo 6 de São João, que é um capítulo muito longo, tem 71 versículos, e ele é tão importante, porque é todo sobre a Eucaristia,
que a igreja coloca em 5 domingos esse capítulo 6, dividido em 5 partes. No domingo passado, nós vimos a multiplicação dos pães. Hoje, né, a gente vê aquele povo que vai atrás de Jesus. E depois, mais 3 domingos seguintes, subsequentes, continua o capítulo 6 de São João. Por quê? Porque é muito importante. Né? Nesse capítulo 6, eu vou dar uma visão assim, panorâmica para a gente compreender essa parte de hoje. O que aconteceu no capítulo 6? Todo esse capítulo 6, o que ele narra? Ele narra o seguinte. Primeiro, Jesus está falando para o povo ali na região de Tiberíades, que é uma cidade, né, às margens do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. Está lá no alto, na montanha, pregando para o povo. Né? E ele, então, viu que aquele povo estava com fome, sem alimento, então ele faz o milagre da multiplicação dos pães, conforme nós já conversamos aqui no domingo passado. Um milagre extraordinário, que, aliás, é símbolo da Eucaristia. Diz o Catecismo da Igreja Católica, né, lá no parágrafo 1315, que o milagre da Eucaristia é um simbolismo da multiplicação dos pães, melhor, é um símbolo da Eucaristia, onde o corpo de Cristo é dado para todos. Né? Muito bem. E aí, depois Jesus vai encontrar com os discípulos caminhando sobre as águas, porque ele mandou os discípulos irem de Tiberíades para Cafarnaum, onde morava São Pedro, onde Jesus morava, onde tinha a importante sinagoga de Cafarnaum, que Cafarnaum era uma cidade importante naquele tempo. E Jesus mandou eles irem para Cafarnaum e subiu para a montanha para rezar, quando quiseram fazer o rei por causa da multiplicação dos pães. Ele fugiu do povo e foi rezar na montanha. Mas na madrugada ele percebeu que os discípulos não conseguiam chegar a Cafarnaum. É uma travessia que hoje a gente faz de escuna, mais ou menos em 40 minutos, de Tiberíades até Cafarnaum. Naquele tempo, um barquinho remando demorava muito mais, provavelmente aí 2 horas, não sei. E eles pegaram uma tempestade muito grande. E Jesus, na madrugada rezando, percebeu, né? E foi andando sobre as águas encontrar com eles, né? E então eles chegaram em Cafarnaum. Houve até aquele episódio de Pedro, né? Eles gritavam de medo, achando que era um fantasma no meio daquela noite, aquele barco agitado, né? Imagina o medo, o horror, quando viram aquele vulto, né? Acharam que era um fantasma. E Jesus, não, sou eu. E Pedro, né, para ter certeza, Senhor, se é o Senhor mesmo, então faça que eu vá andando aí até o Senhor. Pedro tem uma estirada meio engraçada. Jesus, venha. E Pedro começou, só que duvidou e começou a afundar. Não é? A gente sabe desse episódio. Bem, chegaram a Cafarnaum e na manhã do dia seguinte, Jesus então faz o belíssimo discurso da Eucaristia. Ok? Então, é isso que o capítulo 6 de São João narra para nós. E aqui eu queria destacar o seguinte, lembrar mais uma vez, porque Jesus fez esses 2 grandes milagres antes de falar da Eucaristia. O milagre da multiplicação dos pães e o milagre de andar sobre as águas sem afundar. Porque ele quis mostrar para aquele povo, principalmente para os apóstolos que viram isso, ele tem poder sobre o pão. Não é? Ele multiplicou o pão para 5.000 pessoas, pegou 5 peixinhos, 5 pãezinhos e matou a fome de 5.000 pessoas, sem contar homens e mulheres. Ou seja, eu sou Deus, eu tenho poder sobre o pão. O pão se multiplica no poder da minha palavra. E mostra que tem poder sobre o seu corpo, porque o seu corpo não afunda na água. Ora, se ele tem poder sobre o pão, tem poder sobre o corpo, ele pode transformar, né, o seu corpo no pão ou o pão no seu corpo. A Eucaristia. Veja que socorro pedagógico maravilhoso Jesus deixou. Né? Muito bem, mas o trecho do Evangelho de hoje que eu quero meditar, eu quero ler, a gente meditar um pouco, é apenas do capítulo 20, versículo 24 até 35. Mas aqui tem muita coisa interessante para a gente analisar. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali aonde? Em Tiberíades, onde ele fez o milagre, né, da multiplicação dos pães. Nem os seus discípulos, porque eles tinham ido para Cafarnaum, subiram então as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram
Rabi, quando chegaste aqui? Todo mundo procurando Jesus. Jesus respondeu, em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. O que Jesus está dizendo? Vocês só querem me ver fazendo milagre, dando pão para vocês, mas não é pelo sinal, ou seja, pela revelação da minha divindade. Ok? Ou seja, é uma busca interesseira de Deus. Jesus chama a atenção desse povo para isso. Né? Em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. E aí Jesus então coloca, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, ou seja, o pão, né? Mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Ou seja, não procurem apenas o pão material, mas procurem o pão que o Filho de Deus vos dará, o seu próprio corpo, a Eucaristia. Meus irmãos, então isso é uma lição muito grande para nós. Nós todos corremos atrás do pão material, né? O leitinho das crianças, como se diz, o pão das crianças. E é necessário. Mas Jesus disse que tem um pão mais importante, né? A Eucaristia, o pão do céu. Por quê, meus irmãos? Porque é o próprio Cristo que vem a nós. É o alimento, remédio, sustento para a nossa vida. Né? Então Jesus diz, né? Não busquem apenas, né, o pão que perece. Você come hoje, mas busca aquele pão que dura para a vida eterna. É um chamado muito importante para todos nós. Não se descuidar da Eucaristia, comungar bem, preparar o coração. Se tiver pecado, se confessar. Né? Se confessar, porque São Paulo fala, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, quem come, bebe o corpo e o sangue do Senhor, sem se examinar, pode comer e beber a própria condenação. Judas comungou para a própria condenação. Judas não devia ter comungado, porque Judas já tinha a intenção de trair o mestre. Judas já estava em pecado, mas comungou e foi atrair Jesus e depois se enforcou, se matou. Então, São Paulo fala, examinar-se. Se eu tenho pecado, eu tenho que me arrepender. Se é pecado grave, se é pecado mortal, eu tenho que procurar o sacerdote, tenho que me confessar. Por isso que Jesus deixou a confissão. Não é? E aí continua Jesus então dizendo aqui para ele, né? Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Por quê? Porque depois ele vai dizer, quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, viverá por mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Né? Ou seja, vida eterna. E que o Filho do Homem vos dará. O Filho do Homem vai dar. Não é agora, não é hoje, nesse discurso que eu estou fazendo. Ele deu depois na Santa Ceia. Né? Pois esse é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Né? E Jesus diz, né? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou, ou seja, a fé. Vocês querem saber o que Deus quer? Que vocês acreditem naquele que ele enviou em mim. Não é? Para nós hoje também. O que Deus pede para nós? Acreditar em Jesus. Acreditar em tudo que Jesus ensina, tudo que a igreja ensina, que a igreja ensina o que Jesus ensina. Né? Sem duvidar, sem murmurar, sem questionar. Mesmo que a gente não entenda. Nós não entendemos muitas coisas da nossa doutrina. Quem vai entender os mistérios de Deus? Quem vai entender o mistério da Santíssima Trindade? Quem é que vai entender que aquela hóstiazinha é o próprio Cristo? Ninguém vai entender isso. Mas, como dizia Santo Agostinho, Deus não é para ser entendido. Deus é para ser adorado. Né? Santo Agostinho dizia, se você entendesse Deus, esse Deus que você entendeu não é o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro ninguém entende, não cabe na
cabecinha pequenininha, porque Deus é infinito. Como é que você quer compreender com uma inteligência finita aquele que é infinito? Então é um ato de humildade, um ato de fé. Dizer, Senhor, eu vos adoro. Sem vos compreender perfeitamente, mas eu te louvo, te adoro. Agora, ele dá para nós as credenciais. A gente olha para esse mundo e vê a beleza desse mundo, né? É como que o rosto de Deus mostrado através de um espelho, né? Então, é a fé. E Jesus continua, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Acreditar em Jesus, meus irmãos, isso é fundamental. E eles perguntaram, que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Meu Deus, ele já tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães, e aquele povo queria que ele fizesse mais ainda. Quer dizer, aquele povo só queria saber de milagre, de milagre, de milagre, sobre milagre. E Jesus falando de uma outra coisa, da Eucaristia, do pão que ele vai dar para ser alimento, naquele povo só pensava, que sinal o Senhor faz para que nós acreditamos em ti, queriam mais ainda. Nossos pais comeram o maná do deserto, né? Eles disseram para Jesus, como está na Escritura, né? Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus então respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés, né, quem vos deu o pão que veio do céu. Vocês estão pensando que foi Moisés que deu aquele maná do deserto lá de 40 anos? Foi não, foi meu pai. É meu pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. O meu pai que deu o maná do deserto para vocês é o meu pai que dá hoje o verdadeiro pão descido do céu. Pão do céu. Quando fala pão dos anjos, por quê? Porque desceu do céu. É uma expressão apenas simbólica, né? Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Que bonito, meus irmãos. Né? A Eucaristia é que dá vida ao mundo. Né? Nós precisamos comungar, meus irmãos, e comungar bem, para a gente ter a vida, ter a força, né? Como Jesus coloca. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles estão achando que ainda é aquele pão que Jesus multiplicou lá no deserto, lá em Tiberíades, na multiplicação dos pães. Então, Senhor, já que esse pão maravilhoso que o Senhor está dizendo aí, que desce do céu, então dá, Senhor, a nós esse pão. Mas continuavam pensando que era o pão material. Né? Que coisa, né? E Jesus continua, né? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim não terá mais sede. Ele está chamando para a fé nele, para crer nele, acreditar nele. E aquele povo pensava ainda lá naquele pão material, né? E quando Jesus enfatizou a Eucaristia, então aquele povo começou a ir embora. Quando eles viram que Jesus não ia fazer mais milagre e dar mais pão para eles, começaram a ir embora, né? É impressionante, a ponto de Jesus perguntar até para os apóstolos, né? Vocês também não querem ir embora? Sabe, meus irmãos, diante da Eucaristia, Jesus coloca a nossa fé em xeque. É pegar ou largar. É acreditar nele, que é Deus e tudo pode, portanto pode transformar o pão nele mesmo, no seu corpo, sangue, alma, divindade, ou então abandonar tudo, né? Tá aí, é o que a igreja então nos ensina hoje com esta lição. E o salmista, né, exatamente coloca isso, né, o Salmo 77, o Salmo responsorial, o Senhor deu de comer o pão do céu. Esse maná, né? Por que chamavam já de pão do céu? Porque descia de noite, né? E o salmista diz tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar dos nossos filhos, aquelas maravilhas de Deus, né? Mas na nossa geração, nós contaremos as grandezas do Senhor e do seu poder. Será que não é isso também que nós precisamos fazer com as nossas gerações, com os nossos filhos? Contar todo o poder de Deus, toda a beleza de Deus, falar de Deus para os filhos, né? O salmista diz, ordenou então as nuvens lá no céu e as comportas das alturas fez abrir, fez chover-lhes o maná e alimentou-os e lhes deu para comer o pão do céu. Esse maná, meus irmãos, acompanhou 40 anos daquele povo e se tornou para o povo judeu uma prova do amor de Deus para com eles. Tanto assim
que quando foi feita a Arca da Aliança, que eles colocaram no templo de Salomão, lá de Jerusalém, o que colocavam dentro do templo? Colocavam o maná do deserto, colocava as tábuas da lei, que era o sinal da aliança com Deus, e aquela vara de Moisés, os que Moisés fazia, os milagres, que é um símbolo para nós hoje do sacrário. Não é? Então, aí está colocado. E termina aqui o salmista dizendo: o homem se nutriu do pão dos anjos. O homem se nutriu do pão dos anjos, ou seja, o homem se alimentou do pão dos anjos. E mandou-lhes alimento em abundância. O maná foi de 40 anos, meus irmãos. Né? Eu fico pensando, né? Eu vivi casado 40 anos. 40 anos de vida de comunhão. Para quê? Para poder criar meus 5 filhos, viver a minha vida conjugal com a minha esposa, sem nunca pensar em separação, enfrentando todas as dificuldades que todo casal enfrenta. 40 anos, né? Do deserto lá, 40 anos aqui na nossa vida. Né? Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. Então, a Eucaristia é o pão que nos leva até o céu, assim como o maná é o pão que levou aquele povo até lá, né, a Palestina, a terra prometida. E na primeira leitura, o Antigo Testamento já ensinava isso, não é? Narrava isso. Eu quero ler agora o trecho de Êxodo 16, né, em que exatamente diz assim: naqueles dias a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxeste desse deserto para matar de fome a toda essa gente? O povo começou a murmurar, né? Não acreditavam na providência divina. Né? Mas aí que interessante, o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover pão para vós do pão do céu. Estou vendo a murmuração desse povo, mas eu vou cuidar desse povo. Foi eu que tirei esse povo, né, lá da escravidão do Egito para levar para a terra prometida, então eu vou alimentar esse povo. O que isso significa para nós? Deus também nos tirou, meus irmãos, do Egito. Que Egito esse? A terra do pecado. Uma vida sem Deus. E Deus nos quer levar para o céu. Então Deus nos alimenta. Deus não nos abandona. Né? Na luta contra o pecado. Né? Esse povo estava desesperado porque naquele deserto ali achava que ia ficar sem pão e sem carne. Não, Deus deu pão e deu carne, as codornizes. Olha aqui o que diz o texto aqui, né? Eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá o pão de a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Por que essa colocação aqui? Deus dava o maná só para um dia. Né? Outras leituras dizem que quando alguém pegava o maná para 2 dias, ele estragava. Então não adiantava. O que Deus está mostrando para aquele povo? Eu cuido de vocês dia após dia, dia após dia. Não queira guardar o maná de amanhã, porque o maná de amanhã vai estragar se você guardar. O que isso significa para nós? Deus também, meus irmãos, cuida de nós a cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é assim que a gente reza? Então, nós temos que aprender aquilo que Jesus ensinou no finalzinho do Sermão da Montanha, capítulo 7 de São Mateus. A cada dia basta o seu mal. Não fica arrancando os cabelos com a preocupação de amanhã. Né? Não fica achando que amanhã não vai ter comida, não vai ter escola para o seu filho, você não vai conseguir pagar a faculdade do seu filho. Para! Se eu fosse pensar assim, eu não tinha tido 5 filhos. Sim, sem dúvida. Futuro na mão de Deus. É o maná para cada dia. Ok? E nunca faltou pão na minha casa. Nunca faltou nada. Né? Nós queríamos até ter mais filhos. Não pudemos ter porque a minha esposa, depois que nasceu o 5º filho, teve um mioma muito grande no útero, teve que tirar o útero, tirar o ovário, inclusive. E hoje temos 12 netos.
Não é? É o pão Deus dá a cada dia. Jesus diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não é? O mundo de hoje, meus irmãos, morre de medo do amanhã. Por isso não tem coragem de ter filho. Não tem coragem de, não sei como é que vai ser, o mundo vai estar violento demais, eu não vou conseguir pagar a faculdade do meu filho, não vou conseguir pagar o estudo. Para com isso. Deixa a tua vida na mão de Deus. Senão nós não temos fé. Porque fé é isso, esse abandono em Deus. Claro, eu vou trabalhar hoje com todo o meu empenho, com toda a minha competência, com toda a minha capacitação. Mas o que eu faço hoje, eu já estou preparando o futuro. Não tem que ficar arrancando os cabelos. Então, esse maná do deserto que Deus dava a cada dia, e não podia guardar, o texto aqui, né? Eu vou colocar o meu povo à prova. Que prova? É para saber se meu povo confia em mim, para ver se meu povo tem fé. Por isso que eu digo, o texto, todo o centro da liturgia deste domingo é fé e Eucaristia. Né? Então, aí, continua o texto aqui, né? O Senhor disse a Moisés, eis que farei chover para vós o pão do céu. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes, pois, ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes, cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se a camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, né? O maná. Então Deus deu pão e deu carne que aquele povo pedia. Né? É tudo símbolo da Eucaristia, que é corpo, sangue, alma, divindade de Jesus. Mostra o quê? Deus nos alimenta na caminhada desta vida. Ok? E alimenta não só com o pão material, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, está lá no livro do Deuteronômio. Né? A palavra que sai da boca de Deus, a fé, né? A devoção. E termina aqui, né? Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si, que é isto? Levaram um susto de ver o maná, as codornizes, sentiram que era um milagre, sentiram que era a intervenção da divina providência, né? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu, isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Vocês não estavam aí murmurando? Vocês não estavam aí gritando contra a providência divina, que não tinha pão, que não tinha carne? Está aqui. Deus não abandona. Deus não nos abandona. Ok? Então, meus irmãos, em poucas palavras, é isto aí. E depois a igreja coloca também aqui a segunda leitura, que é tirada da carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Muito importante, onde São Paulo diz, irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor, não continueis a viver como vivem os pagãos. Não continueis a viver como vivem os pagãos, ou seja, no pecado. No pecado, só pensando em prazer, só pensando, usando o sexo fora do plano de Deus, usando a comida e a bebida fora do plano de Deus, né? Querendo honra, querendo glória, querendo aparecer, querendo se exibir, vivendo uma vida dissoluta, né? Não continueis a viver como os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Ou seja, os pagãos usam a inteligência para o nada. Né? Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo. Se ao menos foi bem, né, ele que ouvistes falar. E se é que, né, vos foi ensinado em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, aquela resistência, vida errada, de pecado, né? Despojai-vos do homem velho. Né? O homem velho, aquele homem que é o homem vendido ao pecado, né? Que se corrompe sob efeito das paixões enganadoras. As paixões do pecado, né? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, maledicência,
né? Essas coisas todas, né? E renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Renovar o espírito, né? E a mentalidade, o jeito de pensar, os valores, né? Revestir o homem novo. Que homem novo? São Paulo fala, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então, São Paulo quer que a gente, né, se revista do homem novo. Que homem novo é esse? Esse homem novo, ele fala a imagem do próprio Cristo. Sabe, gente, quando Deus nos criou, ou melhor, quando Deus criou Adão e Eva, o homem antes do pecado, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Cristo. Tertuliano, aquele padre lá do século II da Igreja, dizia que quando Deus criou Adão, ele olhava para Jesus Cristo. Criou Adão à imagem de Cristo. Mas o pecado entrou na nossa história. E o pecado quebrou essa imagem maravilhosa de Jesus Cristo em nós. Né? Você sabe o que é uma imagem quebrada, né? Depois tem que ser restaurada. Por exemplo, a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida, né? Há uns 30 anos atrás, um doido lá jogou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que não era protegida como é hoje, jogou no chão, e a imagem se quebrou em mais de 300 pedaços. Mas levaram para um especialista em São Paulo, ele restaurou a imagem. Você olha para a imagem hoje, não parece que ela foi quebrada, mas foi. Né? Muito bem. Então, a imagem de Jesus Cristo em nós foi quebrada pelo pecado. Agora, quem é que refaz a imagem de Jesus Cristo em nós? É o próprio Jesus Cristo. Então, quando você comungar, receber o Cristo, né? Diga, Senhor, refaz em mim a tua imagem. Que eu seja como o Senhor, que eu tenha os teus pensamentos. Eu tenha, Senhor, né? Eu gosto muito daquela invocação que a gente faz, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. É isso. É ser manso como Jesus, humilde como Jesus, puro como Jesus, né? Ter autocontrole como Jesus, ser desprendido de tudo como Jesus. Isso é ter a imagem de Jesus. É o que São Paulo diz aqui, revesti-vos do homem novo, né? E criado à imagem de Deus. Esse homem foi criado à imagem de Jesus, né? Em verdadeira justiça e santidade. Então, atingir essa justiça e santidade em Deus é a gente voltar a ser a imagem de Jesus. Eu gosto muito daquela oração. Essa oração foi escrita por Santo Inácio de Loyola. É uma oração que, quando a gente reza depois da comunhão, a gente ganha, inclusive, indulgência plenária. Está lá no Manual das Indulgências do Papa Paulo VI. Aquela oração que diz, alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Meu bom Jesus, escutai-me. Dentro das vossas santas chagas, escondei-me. Não permitais que de vós eu me aparte. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me eu ir para vós, Senhor, para que com os vossos santos eu vos louve e bendiga pelos séculos. Amém. Mas eu gosto muito disso. Alma de Cristo, santificai-me. Quando você comungou, você recebeu, a alma do Cristo está aqui. O que é a alma? É a alma humana, onde está a inteligência, liberdade, vontade, memória, consciência. A alma de Cristo, santificai-me. Toca na minha alma. Corpo de Cristo, salvai-me. Corpo de Cristo, toca no meu corpo, tira do meu corpo as paixões desordenadas. Sangue de Cristo, inebriai-me. Esse sangue maravilhoso que foi derramado para o perdão dos nossos pecados, perdoa-me, Jesus. Inebria-me, Jesus, de santidade, de pureza, né? Que maravilha esta oração. A gente deve rezar sempre essa oração depois da missa, porque, inclusive, é enriquecida de indulgência parcial. Bem, eu quero também, meus irmãos, falar um pouquinho hoje sobre esse grande santo da igreja, São João Maria Vianney, que é o patrono dos padres, né? Párocos, né?
e que é uma coisa maravilhosa a vida desse homem. E por isso o dia do sacerdote hoje. Né? Hoje eu já mandei uma mensagem para todos os meus sacerdotes amigos, todos aqueles sacerdotes que eu tenho aí no WhatsApp, mandei para todos eles uma mensagem. Parabéns pelo dia do sacerdócio. Agradeço a Deus pelo teu sacerdócio. Né? E peço a Deus que o abençoe, peço a Deus que o proteja e faça que o Senhor possa ser um outro Cristo no meio de nós. Porque é isso que o sacerdote é. Alter Christus, diziam os padres da igreja. O sacerdote é um outro Cristo. Por quê? É ele que traz a nós a graça de Cristo. É ele que nos batiza. É ele que nos dá a Eucaristia. É ele que nos dá a comunhão. É ele que perdoa os nossos pecados, a confissão. Claro que não é pelo poder dele, é pelo poder de Cristo. Mas como ele tem esse poder de fazer isso, porque Cristo delegou a ele pelo sacramento da ordem esse poder, então ele é um outro Cristo, alter Cristo. É muito bonito isso, não é? Então o sacerdote, eu quero mandar o meu abraço a todos eles, quero agradecer pelo sacerdócio deles, porque sem eles nós não teríamos os sacramentos da igreja, nós não teríamos a salvação. E é muito interessante porque a igreja escolheu esse santo São João Maria Vianney para ser aí, né, o patrono da igreja. Uma coisa impressionante, a vida de São João Maria Vianney, eu gostaria de relembrar aqui rapidamente. São João Maria Vianney, ele viveu na época da Revolução Francesa, 1800, mais ou menos, aqueles 10 anos de terror da Revolução Francesa, que foi de 1789 até mais ou menos 1800, onde cerca de 17 mil padres foram mortos, banidos da França, né? Coisa impressionante. Mais de 30 mil religiosas foram mortos. Inclusive, eu publiquei agora esses livros, um livro, né, chamado A Última ao Cadafalso. O que é esse livro? A Última ao Cadafalso. É uma jornalista alemã, Gertrude von Lefort, que conta a história de 16 irmãzinhas carmelitas que foram todas decapitadas na guilhotina, aí é o cadafalso, né? Lá na cidade de Compiègne, perto de Paris, né? Por quê? Porque o horror da Revolução Francesa, né, uma revolução contra tudo e contra a igreja, tinha proibido que existissem, né, os carmelos, existissem as irmãs contemplativas. Não podia viver mais em contemplação, era proibido. E essas irmãs continuaram. E aí as 16 irmãzinhas foram decapitadas na guilhotina. Né? E por que a Gertrude von Lefort colocou o nome de A Última ao Cadafalso? Porque, né, a Madre Superiora foi a última que foi decapitada. Ela quis acompanhar cada uma das suas irmãzinhas, né, que colocava a cabeça ali para ser guilhotinada. É interessante que uma das irmãzinhas, né, disse para ela assim: Madre, a senhora me perdoe, eu não consegui acabar de rezar as orações de hoje, a liturgia das horas, né? A madre disse: não tem importância, minha filha. Nós todas vamos acabar de rezar lá no céu daqui a pouco essa oração. E todas foram decapitadas e a Madre Superiora foi a última. Bem, São João Maria Vianney viveu esse tempo. Inclusive ele foi convocado para o exército e ele era muito limitado. E ele foi dispensado do exército, sabe por quê? Porque ele não conseguia marchar junto com os soldados. Ele não acertava o passo. Então mandaram ele embora. Ele era extremamente limitado. Queria ser padre, entrou para o seminário, mas ele tinha uma dificuldade tremenda para aprender o latim, para aprender a teologia. Uma página de teologia deixava ele complicado, né? E o reitor do seminário, né, depois de muitos anos no seminário, que ele conseguiu concluir lá, o reitor do seminário disse para o bispo: não tem condição, é muito fraco. Mas tem uma coisa, senhor bispo, é um modelo de piedade, é uma santidade.
E o bispo disse, está bem, se é uma santidade, se é um modelo de piedade, eu vou ordenar. E a graça de Deus vai fazer o resto. E fez mesmo. Mas só que o bispo tomou cuidado, pegou o cura d'Ars. Primeiro, ele ficou junto com um outro pároco mais velho, né? E foi proibido de atender confissão, porque achava que não tinha condição de confessar ninguém. Bom, mas depois, passou um tempo, ele foi mandado para um lugarejo que tinha 230 pessoas no máximo. Um lugar onde fazia mais de 25 anos que não tinha mais padre, né? Tinha acabado a fé ali. Ele foi, né? E foi lá em 1818, né? Foi para Ars. E ele não sabia onde era Ars, né? Perto de Lyon. Ele não sabia onde era Ars. Mas ele foi aí, quando ele foi caminhando, ele encontrou um senhor caminhando, chamado Antoine, em português, Antônio, né? E caminhando, e junto a um menino, né? E perguntou, onde é que fica Ars? E eles mostraram o caminho. Aí São João Maria Vianney disse para ele, você está me mostrando o caminho de Ars. Eu te prometo depois te mostrar o caminho do céu. E mostrou mesmo. Depois esse Antoine morreu um pouco antes, né, do cura d'Ars. Sabe? Mas que coisa impressionante, meus irmãos. O cura d'Ars chegou ali, naquele lugarejo, não tinha mais fé, não tinha mais nada, as pessoas só viviam, né, tinha lá umas 4 tabernas, né, bares, todo mundo só bebendo, prostituindo, né, e ninguém mais na igreja, né, mas ele amou tanto aquele povo. Ele acordava de madrugada, rezava o rosário inteiro, ajoelhado diante do Santíssimo. Depois celebrava a missa. Fazia penitências tremendas. Dizem que algumas mulheres que ajudavam lá a limpar a igreja, as coisas, encontravam de vez em quando uma roupa dele suja de sangue. O que era? Ele usava o cilício. O que é o cilício? O cilício é uma corrente usada na cintura com espinhos. E aquilo sangrava. Antigamente, muitos santos usaram o cilício. Era um jeito de fazer penitência, o cura d'Ars usava, né? Bem, e ele foi desenvolvendo ali o seu apostolado cada vez mais e foi combatendo o pecado, combatendo o povo que só vivia bebendo na taberna, na prostituição, e o povo foi chegando. A igreja que não tinha mais ninguém, a igrejinha ficou pequena. E ele mesmo começou a restaurar a igreja com as suas próprias mãos, porque a igreja estava caindo aos pedaços, né? Meus irmãos, e ali Chalme viveu 40 anos ali em Ars, sem sair de Ars. Mas ele tinha combates com o demônio terrível, né? Porque ele ficava horas e horas no confessionário. Diz que às vezes chegava a ficar 12 horas no confessionário sem sair, atendendo confissões. Diz que um dia ele estava no confessionário, eu li a biografia dele, né? Ele estava no confessionário e o sacristão chegou para dizer para ele, olha, santo cura, está pegando fogo lá no seu quarto, corra lá. Ele diz, não, toma aqui a chave, vai lá você, faça o que você quiser. É o demônio. Ele não pode pegar o pássaro, está queimando a gaiola. Mas vai lá, faça o que você puder, não vou sair aqui não. Ele quer que eu saia aqui do confessionário, porque é aqui que eu arranco as almas da mão dele, daqui eu não vou sair. E não saía. Outra vez conta o livro da biografia dele, que ele estava atendendo confissões. Daqui a pouco ele saiu do confessionário e foi lá conversar com um rapaz que estava na fila para se confessar. E disse, olha, eu estou vendo um demônio aí que não há abelha em torno de você, aí, ó, dizendo para você não confessar aquele pecado. Pode confessar, viu? Que eu já sei qual é o seu pecado. Fica tranquilo, pode confessar. Olha que coisa impressionante. Tinha o dom, tinha essas revelações de Deus, né? Impressionantes. Esse homem, gente, que não tinha condição de ser padre, acabou sendo patrono dos padres. Que coisa impressionante, né? Dizem que quando o bispo chamou para conversar com ele, para ver se ordenava ele padre ou não, diz que o bispo fez para ele uma porção de perguntas de teologia e ele se enrolava para dar resposta, né?
no latim, então, o sofrimento dele era o latim, né? Aí disse que o bispo falou para ele, você é meio burrinho. Aí disse que ele falou para o bispo assim, senhor bispo, o senhor já leu lá, não é? Que Sansão, com uma queixada de burro, destruiu todo um exército dos filisteus. O senhor já pensou, o senhor, com um burrinho inteiro, o que o senhor não vai fazer? Se Sansão, só com uma queixada, destruiu um exército inimigo de filisteus, o senhor com esse burrinho inteiro, parece que o senhor estava profetizando. O bispo estava pronto de fechar aquela paróquia lá na cidade de Ars. E, no entanto, Ars se transformou o centro religioso da França. Cardeais de Paris iam para Ars se confessar, se aconselhar com o cura de Ars. Que coisa impressionante, né? Porque Chalme viveu inteiramente para Deus. Era a vida de penitência, de mortificação, amor aos seus paroquianos, até não poder mais, né? Entregue à confissão, assim, muitas e muitas horas, né? E, enfim, uma vida de dedicação total, né? Dizem que ele atendia cerca de 200 pessoas por dia em confissão, chegando a 80 mil pessoas por ano. E depois ele fundou escolas para os pobres, fundou hospital lá em Ars para os doentes, né? E depois, no ano de 1905, o Papa São Pio V, né, o declarou exatamente padroeiro dos párocos, né? E depois, em 1815, né, ele também recebeu aí em 1905, sim, ele foi declarado padroeiro, né, e morreu em 1859. Bom, eu gostaria de concluir essa nossa conversa de hoje lendo algumas frases dele, alguns pensamentos dele, né? Eu já até coloquei no meu Facebook hoje algumas dessas frases dele, mas eu quero recordar aqui algumas frases fazendo alguma meditação. Ele ensinou muitas coisas, deixou obras escritas, né? Não imagine que exista um lugar na Terra onde possamos escapar da luta contra o demônio. Se tivermos a graça de Deus, que nunca nos é negada, podemos sempre vencer. Então, ele está dizendo que o demônio sempre tenta a gente, mas se a gente tiver a graça de Deus, a gente vence sempre. Então, vamos buscar essa graça de Deus. Onde é que eu busco a graça de Deus? Na comunhão com Deus, na meditação da palavra de Deus, na renúncia ao pecado. É a graça de Deus, né? Na Eucaristia. Como o bom soldado não tem medo do combate, assim o bom cristão não deve ter medo da tentação. Todos os soldados são bons no acampamento, mas é no campo de batalha que se vê a diferença entre os corajosos e os covardes. É na luta contra o demônio, na hora da tentação, em que você reza, você implora a graça de Deus, a ajuda de Deus, e não deixa de trabalhar, não deixa de continuar o que você está fazendo, não se acovarda diante da tentação, é que diz, né? Como um bom soldado, diz São João Vianney. Outro pensamento, o demônio tenta somente as almas que querem sair do pecado e aquelas que estão em estado de graça. As outras já lhe pertencem, não precisa tentá-las. Quer dizer, quem já está no pecado, entregue para o demônio, ele não tenta. Ele tenta quem? Ele tenta quem quer sair do pecado ou quem vive no estado de graça. Aí tem que tomar cuidado. Tá? 4. Uma santa se queixou a Jesus, depois da tentação, perguntando a ele, essa santa é Santa Catarina de Sena, que ele está citando aqui. Onde você estava, meu Jesus adorável, durante essa horrível tempestade, a tentação dela? Ao que Jesus lhe respondeu, eu estava bem no meio do seu coração, encantado em vê-la lutar. Bonito isso, né? Quando a gente está em tentação, em provação, Jesus está aqui, ó, dentro de nós, vendo a gente lutar. E ele fala, né? Interessante isso aqui, encantado em vê-la lutar. Então, quando ele está lutando contra o mal, Deus fica feliz, né? Um cristão deve sempre estar pronto para o combate, como em tempo de guerra.
Tem sempre sentinelas aqui e ali para ver se o inimigo se aproxima. Da mesma maneira, devemos estar atentos para ver se o inimigo não está nos preparando armadilhas. E se ele está vindo para nos pegar de surpresa. Por isso, então, que Jesus manda vigiar e orar. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. O que ele está dizendo aqui é o que Jesus disse lá naquela noite terrível, né, no Horto das Oliveiras. Falou aos apóstolos, vigiai e orai. Não basta orar, tem que vigiar. Não basta vigiar, tem que orar. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Né? 3 coisas são absolutamente necessárias contra a tentação. Aí é o remédio contra a tentação. A oração para nos esclarecer. Os sacramentos para nos fortalecer. E a vigilância para nos preservar. 3 coisas ele recomenda: oração, sacramento e vigilância. Com nossos instintos, a luta é raramente de igual. Ou nossos instintos nos governam, ou nós governamos os nossos instintos. Como é triste se deixar levar pelos instintos. Os instintos, né? De gula, de ira, de inveja, de ganância, de tudo, né? Um cristão é um nobre. Ele deve, como um grande senhor, mandar em seus vassalos, ou seja, mandar nos seus instintos. Não deixar que os instintos tomem conta dele. Uma palavra sobre o anjo da guarda. Nosso anjo da guarda está sempre ao nosso lado. Olha que coisa boa. A gente tem que ter consciência disso. O anjo da guarda está sempre do nosso lado. Com a pena na mão, a pena quer dizer a caneta na mão, para escrever nossas vitórias. Precisamos dizer todas as manhãs, vamos minha alma, trabalhemos para ganhar o céu. E o anjo está anotando as nossas vitórias. Né? Padre Pio falava disso também, né? Como nós precisamos pedir a ajuda do anjo da guarda, né? Principalmente nos momentos de luta, tentação, dificuldade. Chama o anjo da guarda. Meu santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém? Não é? O demônio deixa bem tranquilos os maus cristãos. Ninguém se preocupa com eles. Mas contra aqueles que fazem o bem, ele suscita 1000 calúnias, 1000 ofensas. E o último pensamento deles, né? O sinal da cruz é temido pelo demônio. Olha, o sinal da cruz é temido pelo demônio. Faça sempre. Ok? Porque é pela cruz que escapamos dele. É preciso fazer o sinal da cruz com muito respeito. Ah, que coisa triste, né? Te ver um jogador de futebol entra no campo, né? Faz um sinal da cruz assim, que parece mais um, sei lá o quê. Não, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que eu vou começar esse trabalho, vou começar essa oração, vou começar essa missa, né? É preciso fazer o sinal da cruz com muito respeito. Começamos pela cabeça, é o principal, a criação, o Pai. Depois o coração, o amor, a vida, a redenção, o Filho. Por último, os ombros, a força, o Espírito Santo. Tudo nos lembra a cruz. Nós mesmos somos feitos em forma de cruz. É verdade. Né? Se a gente abrir os braços, é uma cruz. Né? E é esta cruz que espanta o demônio. Bem, meus irmãos, então o que a gente conclui com São João Maria Vianney? É aquilo que São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. São Paulo diz assim: Deus escolheu os mais insignificantes para confundir os grandes, para que ninguém se vanglorie, para que toda a glória seja somente de Deus. Né? E o Curadário dizia uma frase que eu quero deixar também para os padres. Ele dizia assim: fica bem num padre uma casula nova sobre uma batina surrada. Uma batina surrada, né? Interessante. Bom, é isso, meus irmãos, que eu queria colocar para hoje. Um dia eu perguntei ao padre Paulo Ricardo: Padre Paulo Ricardo, por que o senhor usa batina? Ele me disse: porque a batina para mim é uma mortalha. O que é mortalha? Mortalha é aquela roupa em que você coloca num morto.
Então, quando eu uso a batina, e por isso que a batina é preta, eu lembro que eu morri para mim. Morri para mim, para viver para Deus, viver para os irmãos. Essa é a vida do padre. Morrer para ele e viver para os irmãos. É o que viveu o Santo Cura d'Ars. Tá aí, meus irmãos, uma alegria, podemos estar juntos aí mais quase uma hora de reflexão, de meditação. Deus seja louvado por nos ter dado essa oportunidade. Eu agradeço a vocês todos que me acompanharam, que possa, não é, essas reflexões todas ajudá-los a viver mais próximo de Deus. Tendo sempre a consciência de que Deus está perto de nós, Deus está conosco. Nunca comece a rezar sem você sentir, Deus está aqui. Eu vou falar com Deus. Deus não está longe, não. Deus está dentro de mim, está perto de mim. Entende? Como os santos faziam. Né? E eu quero concluir pedindo a São João Maria Vianney, que diante de Deus intercede por nós sem cessar. Que Ele nos conceda essa graça dele, né? Esse zelo apostólico imenso, essa humildade imensa, esse viver só para Deus e para os irmãos, né? Essa vida heróica de santidade. Que o Santo Cura d'Ars interceda nesta noite por nós, para que a gente possa também ter esta graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito boa noite, meus irmãos. Muito boa noite, muita alegria ter estado convosco mais uma vez. Fiquem com Deus.